Olá, queridos estudantes do primeiro ano EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Jéssica, da disciplina de arte. Meus queridos, hoje estaremos estudando por meio do tema, Estudos do Estêncil nas Artes Visuais e Urbanas, ok? Então, vou deixar aqui para vocês a explicação. Tá? Então, o stencil, ele é uma linguagem, né, visual que utiliza ali a pintura a partir de moldes vazados, ou seja, né, você tem ali uma folha A4, você tem ali uma folha de plástico, ou de acetato, ou de metal, e a partir do momento que você faz o desenho nessa folha e você recorta porque você quer um molde, né, a tinta ela vai, né, dar forma ali aonde essa parte foi retirada, né? Porque o stencil, ele tem ali, digamos que essa folha, né, essa matriz, que ela pode ser de materiais diversos, como vocês podem ver aí no texto, e a partir do momento que você vai transferir, né, desse molde para um outro lugar, seja ele uma parede, seja ele uma porta, né, o lugar que for um muro, a tinta, né, ela vai dar forma, né, o desenho ele vai aparecer a partir ali desse vazamento dessa folha. Eu vou colocar aqui um recorte, né, que é um exemplo para vocês verem aí. Percebam então que vocês têm duas folhas, né, e é o mesmo desenho. A folha do canto aí esquerdo é o molde, né, em que foi tirado ali alguns recortes. Foi feito o desenho do gato e tirado ali alguns recortes. E que ela, na verdade, é o negativo, que quando passado a tinta, né, para uma outra folha em cima desse molde, você vai ter o inverso desse recorte. E é assim que funciona o stencil, turma. O gato, ele toma forma a partir das partes vazadas, ok? Então, vamos lá ao contexto histórico, né? Então, o stencil, né, segundo aí o texto de vocês, segundo a informação, né, concreta, ele surgiu ali inicialmente nos países orientais, né, ali na China e no Japão. Isso há 500 anos antes de Cristo, onde eram utilizados elementos naturais, como folhas e rochas, para fazer então máscaras e partes que também não podiam cobrir com tinta, tá? Então, o stencil ele nasceu ali, só que ele veio ser mais explorado ali no período da Segunda Guerra Mundial, né, que onde essa técnica foi utilizada para se fazer algumas intervenções urbanas, né, para fazer uma manifestação, propaganda da guerra, né, ou manifestar contra ela. Então eram impressões feitas, né, em cartazes, mas também uniformes, né, e outros materiais ali também para a guerra. Então, o stencil ele serve, né, de matriz para impressão, como por exemplo o mimeógrafo, né, instrumento usado para fazer cópias de imagem, né. Então, acaba sendo a base da pintura serigráfica, tá? Que vem ali tipos de impressões em telas vazadas. Então, hoje, turma, o stencil, ele se tornou algo, né, digamos que transformado, ele passou por uma transformação e a gente acaba encontrando ele muito nas áreas urbanas, né, então nas nossas ruas. Então, o stencil, ele está presente nas ruas, hoje com desenhos mais elaborados, né? E muitas vezes possuem temáticas, né? Assim como a arte urbana, que ela vem trazer esse cotidiano, às vezes como uma crítica, o stencil ele vem fazer esse papel também, tá? Então, são pinturas hoje, né, mais realistas e de alta qualidade. Queria compartilhar aqui com vocês alguns stencils feitos ali pelos meus amigos Letícia e Dais de Santa Rita do Sapucaí. Esses stencils foram feitos lá em Itajubá, para vocês verem aí como pode ser feito em larga, né, escala, a questão dos detalhes, né, e que hoje é uma arte visual, né, uma linguagem que ela se aproxima muito do realista, ok? Vocês têm também alguns exemplos aí no livro de vocês.
Então, é isso por enquanto, mas vamos lá dar início então às nossas atividades. Ó. Na pergunta 1 diz o seguinte: na produção da técnica de estêncil são utilizados moldes A, fechados, B, vazados, C, cortados. Como a gente viu nos exemplos que eu mostrei para vocês, é a letra B, vazados, assim também como está no início do texto. E agora vamos para a nossa atividade complementar. Como eu tinha falado para vocês, né, eu iria estar dando continuidade ali nos fundamentos, né, no período da história da arte com vocês, aprofundando mais, porque eu senti que lá na primeira semana, quando esse assunto foi abordado, não foi com tanta profundidade, né, que aí precisava. Mas vamos lá. Então, a gente vai falar hoje da arte na Idade Moderna. Então, a arte na Idade Moderna, ela é essa transição da Idade Média para a Moderna, que seria ali o período, né, do Renascimento e o Humanismo. Período esse em que o homem estava se tornando o protagonista do seu conhecimento. Então, procurando ali diferentes temas, mas não só isso, mas como também estudando a anatomia e as outras áreas de conhecimento que temos até hoje, como a matemática, a filosofia, né, entre outras, tá? Então, precisamente ocorreu ali entre o século XIV e XV e houve a explosão ali no século XVI com o Renascimento lá na Itália. Aqui a gente tem uma obra, né, para exemplificar bem o tema, mas não só isso, mas como o que era passado, né, e as riquezas, como era tido então dentro dessas obras, ok? Então vamos lá. A arte renascentista, então, ela possuía como característica a natureza do homem como centro ali das preocupações, a utilização do chiaro escuro, né, que é essa técnica que traz aqui, como vocês podem ver, esse contraste, né, em trazer ali tons tanto claros, mas também tons escuros e fazer aí esse uso da luminosidade, tá? Dentro dessa técnica, assim como a perspectiva, a proporcionalidade, né, no intuito de trazer ali rigor científico, né? E essa proporção a gente pode estar falando ali desde o corpo humano, mas como as proporções trazidas ali de arquiteturas retratadas, por exemplo, e outras paisagens, tá? Então tem a racionalidade, a idealização da harmonia e a beleza ali tida na arte greco-romana, tá? Que era o que eles tinham como referência, né? Porque lá na Idade Média, o que a igreja ela fez, né? Ela, digamos que encobriu todo esse conhecimento clássico tido ali no período greco-romano, né? E quando a gente entra ali no Renascimento, que o homem passa a buscar o seu conhecimento, ele tem essas informações. Então, isso é tido como referência, inclusive, né, a estética daquele período. Então, a preocupação vai ser em retratar, né, com mais fidelidade o corpo humano, mas não só isso, tudo aquilo que se vê, tá? Então, um dos nomes mais importantes aí deste período e que contribuiu significativamente para a arte foi o Leonardo da Vinci, que se concentrou ali, né, mais nas produções artísticas, dentro ali os quadros, mas não só isso, tá? O seu conhecimento foi além. Ele contribuiu tanto para a música quanto para a ciência, como também para poesia, matemática, engenharia e escultura, tá? E ele também é muito conhecido pelas obras renascentistas A Última Ceia e Mona Lisa. E logo a gente entra aqui para atividade. A atividade dessa semana é vocês criarem um meme, né? O meme, digamos que ele está dominando, né, as redes sociais. Ele é muito famoso, digamos assim. Todo mundo tem um meme diferente, todo mundo sempre está compartilhando aí um meme. Então, o que vocês vão fazer?
vocês vão criar o meme de vocês. Vocês vão escolher aí uma obra renascentista, seja ela pintura, escultura, a que vocês preferirem. Vocês vão, né, salvar essa imagem e vão colocar aí as frases, né, que a tornam, então, essa obra meme, tá? E aí vocês têm 2 exemplos aqui. E não se esqueça de criar o seu meme e me mandar, tá? Não precisa imprimir o seu meme, é só fazer mesmo no celular e estar mandando pela mensagem mesmo, tá? Um beijo para vocês e até a próxima. E ó, não deixem de caprichar, porque eu vou ficar ansiosa esperando o meme de vocês.